então o Evangelho nós abrimos: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então, capítulo 13, e o item é o item 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o indício incontestável de uma grande superioridade moral. Por quê? Para ver as coisas de uma forma mais elevada, que é comum, é preciso não considerar a vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o testemunho dos homens proporciona e esperar a aprovação de Deus. Aquele que considera mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é mais importante para ele que a futura, ou mesmo que não acredita na sua existência. Se ele diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos existem que só ajudam com a esperança de que aquele que foi ajudado vá propagar o benefício recebido, que publicamente dariam uma grande soma, mas ocultamente não dariam uma única moeda. Eis porque Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Efetivamente, aquele que busca sua glorificação sobre a terra pelo bem que fez, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, e só lhe resta receber a punição pelo seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, são palavras que caracterizam admiravelmente a benevolência. Modesta. Porém, se a modéstia real também existe, porém, se há a modéstia real, também existe a fingida, a simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar um pedaço aparecendo, olhando à sua volta para verificar se alguém não a viu escondê-la. Indigna paródia dos ensinamentos do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são desprezados entre os homens, o que não acontecerá diante de Deus? Esses também já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Então está aí a mensagem do nosso Evangelho de hoje, voltando aqui, repetindo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, o item 3. Vamos então fazer a nossa prece. Boa noite, Lisa, seja bem-vinda. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores que sustentam esse nosso trabalho, nossos guias, nossos anjos guardiães, Deus nosso Pai, aqui estamos, Senhor, iniciando mais uma noite de estudos da Tua doutrina essa que nos é muito valiosa, porque nos esclarece todos os pontos que precisamos conhecer de nossa vida, de nossa existência, para realizarmos a nossa caminhada em busca da perfeição e atendermos assim ao pedido e ao desejo, ao objetivo de Deus quando nos criou, que é sermos perfeitos. Essa é a nossa missão em primeiro lugar, conosco mesmos, de buscarmos o caminho, de buscarmos os ensinamentos que nos farão espíritos perfeitos. E para isso, aqui estamos, estudando essa doutrina, trocando nossas experiências, Senhor. Sempre contando com o Teu apoio, sempre contando com o Teu amparo, o amparo desses benfeitores, nossos guias, nossos mentores, que nos intuem
para que o nosso trabalho esteja sempre realizado de acordo com a tua vontade e com a vontade de Deus. Que a tua luz possa, nesse instante, visitar aos lares representados aqui por esses nomes. Que ela possa percorrer cada cantinho de cada lar, deixando aí muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio, mas principalmente, Senhor, muito do teu amor, para que possamos realizar o nosso trabalho tranquilamente, com muita paz. Assim, em teu nome, em nome desses amigos benfeitores, em nome de Deus nosso Pai, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Delmo, seja bem-vindo. Bom, meus amigos, nós estamos hoje no capítulo 3 do livro que é o Espiritismo, entrando no item que ele fala sobre a alma. Antes da gente iniciar aqui a questão 108... Ok, Lisa. Antes da gente iniciar aqui a questão 108, propriamente dito, vamos lá no Livro dos Espíritos buscar um pouquinho do esclarecimento que Kardec nos faz a respeito da palavra alma. Eu não vou ler a introdução toda, não vou ler o item todo, porque é um pouquinho longo, mas vamos refrescar a nossa memória, e aí depois eu aconselho a todos a pegarem o Livro dos Espíritos, né, e a lerem um pouquinho, lerem o item todo, o capítulo todo. Então, lá na introdução, no item 2, ele fala para nós sobre alma, princípio e fluido vital. E ele vem explicando, né, faz um estudo completo da palavra alma, para poder esclarecer para nós qual vai ser o sentido que ele vai utilizar essa palavra. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos diz assim: há outra palavra sobre a qual igualmente devemos entendermos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Então, o que Kardec está dizendo aqui, que a dificuldade muitas vezes da gente entender o significado e interpretarmos um texto é justamente por isso. Às vezes, numa língua, e a língua portuguesa é rara, é rica nisso, ela tem uma palavra e usa essa palavra, às vezes, com vários significados. Vai depender do contexto em que a palavra se encontra. Então, a gente não pode analisar a palavra isolada, né? A gente tem que analisar ela dentro do contexto. E é isso que ele está falando aqui em relação à palavra alma. Então, por exemplo, ele diz para nós que, segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material. Ou seja, não tem existência própria e se extingue com a vida. Então, para algumas pessoas, e ele fala aqui, é o puro materialismo, é aquele conceito de que você nasceu, tem a sua alma ali, mas quando você morre, a tua alma também morre. Esse é um conceito que se faz de alma pelos materialistas. Outros pensam, mais abaixo ele diz, que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes
durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. E aí ele explica, né? Ou seja, isso aí seria assim, a alma seria um todo e cada ser seria uma fagulha dessa alma, um pedacinho dessa alma. Quando se morre, esse pedacinho de alma que alimentava aquele corpo volta a esse todo universal. Muito bem. Aí ele diz assim, esta opinião difere da primeira, em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria. Lá na primeira, quando a alma morre, a ideia de que morreu, acabou, então não existe nada a não ser a matéria. Aqui já se tem a ideia, já se aceita a ideia, nessa segunda opinião aqui, de que a alma, o corpo tem algo mais do que só a matéria, só aquele corpo. Então já existe algo que sobrevive ao corpo. Bem rudimentar ainda a ideia, o conceito, mas já tem aí, essa ideia já vem. Aí ele diz, né, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte, mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Por quê? Porque ele coloca como uma fagulha, a alma como uma fagulha, como um pedaço de um todo. Seria uma alma grandona, geral, que daria esses pedacinhos para cada ser vivente. Quando o ser morre, esse pedacinho volta a esse todo universal. Conclusão, não existiria a individualidade, porque nos misturaríamos a essa alma grande e não teríamos a nossa individualidade, né? E aí ele diz que, de acordo com esta opinião, a alma universal seria Deus e cada um ser uma porção da divindade. Essa ideia é a ideia do panteísmo, que nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos. Ou seja, cada um de nós seria um pedacinho de Deus. Mas aí bate de frente com a ideia de que não teríamos a nossa individualidade e não teríamos mais consciência de nós mesmos. Muito bem, então a primeira ideia do materialismo, o conceito de alma seria parte da matéria, o segundo seria um pedacinho do todo universal, e aí outros dizem assim, segundo outros, a alma é um ser mortal, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Aí já começou a melhorar, né? Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinança entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Então, essa doutrina para a qual a alma é causa e não efeito é a dos espiritualistas. Ou seja, a alma é um ser independente, um ser moral, distinto, consciente, independente da matéria e que após a morte sobrevive e conserva a sua individualidade. Consequentemente, também conserva a consciência de si mesmo, né? Aí Kardec então vem explicar para nós como é que ele vai usar a palavra, em que sentido ele vai usar a palavra alma. Sem discutir o mérito dessas opiniões e não considerando senão o lado linguístico da questão, ou seja, o significado real da palavra, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas, que reclamariam cada uma um termo diferente. Então, são conceitos completamente diferentes nessas três ideias que nós demos aí. Então, o Kardec diz aqui que o certo seria cada um, o materialista, o panteísta e o espiritualista,
terem nomes diferentes para a alma. Aí ele vem, né? Essa palavra tem, portanto, significação tríplice, e cada qual está com a razão, segundo o seu ponto de vista, ao lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua, que não dispõe de mais de uma palavra para as três ideias. Então a dificuldade está aí, é na língua. Não temos outra palavra para usar na definição que ele deu aqui desses três conceitos. E aí ele diz, para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma de suas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente, simples questão de convenção, e o que importa é esclarecer. E ele diz, pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Então Kardec, ele vai utilizar a palavra alma neste conceito. Aquele elemento que está encarnado e que quando desencarna o corpo perece, mas ele continua sobrevivendo. Então é o que ele diz aqui. É um ser imaterial porque é formado pelo espírito e pelo perispírito. Perispírito nós sabemos que é imaterial, quer dizer, é um pouco matéria e um pouco etéreo, né? Uma semi-matéria. Então por isso que ele diz aqui que ele é imaterial, porque não é totalmente, não tem nada, não está ligado com a matéria. E é individual porque conserva a sua individualidade, a sua consciência quando sai do corpo e sobrevive ao corpo. E jamais, a gente ainda completa pelos conhecimentos que a gente tem, e jamais acaba. Então a gente vai trabalhar com essa ideia aqui, e eu aconselho depois a vocês a lerem o item todo, que ele vem falar de princípio vital também, esclarecendo que não tem nada. Princípio vital, muita gente pensa que o princípio vital é a alma, e não é. Então a alma é esse ser que sobrevive à matéria. Princípio vital acaba lá junto com a matéria, né? Então, entrando agora no nosso estudo da alma, aqui no livro que é o Espiritismo, Kardec vem trazendo aqui algumas questões a respeito disso, mas nós vamos raciocinar em cima de que a alma seria o espírito encarnado. Deixando a matéria, sobrevive, com todas as suas características, com todo o seu conhecimento, com todas as suas conquistas, continuando a ser aquilo que foi quando é encarnado. E aí, então, na questão 108, ele diz assim, onde é a sede da alma? Quer dizer, onde a alma fica no corpo? Ela fica dentro do corpo? Em algum ponto do corpo? Em algum órgão do corpo? E a resposta, a alma não está localizada em uma parte do corpo, como geralmente se acredita. Ela forma com o perispírito um todo fluídico, penetrável, assimilando ao corpo inteiro, com o qual constitui um ser complexo, do qual a morte, de algum modo, é o desdobramento. Então a alma, ela está em todo o nosso corpo. Ele fala bem claro isso aqui. Assimila-se ao corpo inteiro. Ela não está na nossa mente, ela não está no pedaço do nosso braço, no pedaço da nossa perna, no coração ou em qualquer outro membro. Ela toma todo o corpo. E aí ele diz, né? Durante a vida, a alma atua especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa. Porque a gente sabe que ela é formada pelo perispírito. E o perispírito, ele se expande. Ele tem essa propriedade de poder se expandir.
E aí ele diz, isto é, irradia externamente. Então ela se expande do nosso corpo, né? E esse tamanho de expansão vai depender da pureza do nosso perispírito. Ou seja, no estágio evolutivo em que nos encontremos. Quanto mais evoluído, mais capacidade de se expandir esse perispírito tem. Consequentemente, mais capacidade de perceber as coisas à sua volta. É uma das suas propriedades. Então é por isso que ele diz aqui, a alma ela é interna e externa, porque ela se irradia. Ela pode até isolar-se do corpo, transportar-se para longe e ali manifestar a sua presença, como assim o provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. Então, a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, né, as várias situações de emancipação da alma. No momento em que dormimos, ela sai do nosso corpo e vai para onde nós estivermos direcionando. Quando nós estamos também num processo de trabalho mediúnico, que temos ali a capacidade da bicorporeidade, de sair mesmo do corpo, também a alma faz esse processo. Ela sai do corpo e pode até se manifestar em outro local. Grande exemplo desse fenômeno nós temos com o nosso querido professor Eurípides Barçanufo. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler a vida desse espírito que esteve aqui entre nós na zona sul de Minas Gerais por volta dos anos de 1880, foi quando ele nasceu, e viveu até 1927, 27 ou 17, uma coisa assim, de data sou meio complicada. Mas viveu nessa época e passou e teve essas experiências, né? Um dos casos mais famosos do professor Eurípides é quando ele estava em sala de aula, parou, sentou-se na cadeira, né, recostou a cabeça, os alunos já sabiam que ele tinha esse dom, o que fizeram? Ficaram quietinhos e ele se emancipa. Ele se emancipa e vai até uma pessoa, uma mulher que estava dando à luz, e ele faz o parto da criatura, deixa a mulher lá bem, o neném bonitinho, tranquilo, e volta para sua sala de aula e vem continuar o seu trabalho. Então, isso realmente pode ser realizado. Muitos médiuns, muitas pessoas têm essa capacidade. Por isso que ele diz aqui, podem sair e se manifestar em outros locais. E aí ele coloca, como provam a observação e os fenômenos sonambúlicos, que acontece muito isso. Na questão 109, ele diz assim, a alma é criada ao mesmo tempo com o corpo ou existe antes dele? Só abrindo um parênteses aqui, que o estudo não é só eu falando não, viu gente? Vocês podem colocar aí suas participações, questionamentos, quem quiser fazer aí acrescentar alguma coisa ao nosso estudo, sempre será muito bem-vindo. Então ele perguntou se a alma é criada no mesmo tempo que o corpo. O corpo nós sabemos que é criado no ato da concepção, né? A partir do momento que o óvulo se encontra com o espermatozoide e transforma-se num ovo, depois vai se transformar, passar a se subdividir, e aí vai durante os 9 meses formando aquele corpinho. Então nós sabemos que o corpo é formado, se inicia ali, no momento da concepção. Então o que ele pergunta é se a alma também é criada nesse momento em que o corpo é formado, então cria-se a alma e coloca-se a alma ali. E aí ele diz, após a questão da existência da alma, a que trata da sua criação é das mais essenciais. Porquanto da sua solução advém as consequências mais importantes. Ela é a única saída possível para numerosos problemas insolúveis até hoje, por não terem sido considerados. Das duas, uma. Vamos refletir aqui
com Kardec, porque ele faz a gente raciocinar muito bem. Das duas, uma. Ou a alma existia ou não existia antes da formação do corpo. Nessa questão, não pode haver um meio termo. Ou existia ou foi criada junto com o corpo. Com a pré-existência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem a pré-existência, é muito impossível justificar certos dogmas da Igreja. E é a impossibilidade dessa justificativa que conduz à incredulidade tantas pessoas que fazem uso da razão em seus raciocínios. Então, o que Kardec está colocando aqui para nós? Se a alma já existe antes da criação do corpo, ou seja, se a alma ela pré-existe, as explicações de determinadas coisas que nós assistimos, de determinadas situações que nós vemos, da diversidade que existe entre os seres encarnados, das diferenças que existem física e moral, tem uma explicação lógica. Por quê? Porque são diferenças, são características que cada um traz já de outras existências, de outras experiências. Agora, como ele fala aqui, quando se acredita que a alma foi criada no mesmo momento que o corpo, aí já fica complicado de explicar certas coisas. Então aí a gente questiona, se a alma e o corpo foram criados ao mesmo tempo, por que tantos corpos diferentes, com características diferentes, tanto características físicas como características morais? Por que uns nascem bons, com boa índole, e outros nascem com índole má? Por que uns nascem perfeitos, um corpo perfeito, e outros nascem com deficiências? Acreditando-se na criação da alma no momento que o corpo é criado, como se explicaria isso? Né? Aí a gente pensa assim, bom, Deus então tem privilégios, porque nós sabemos que é Ele que nos cria. Ele que, no caso, criaria a alma, né? O homem e a mulher, através do contato físico, deram origem ao corpo. O ser físico deu origem ao corpo. Mas a alma é criação de Deus. Ele que criou. Se Ele cria no momento que o corpo é criado, por que essas diferenças? Então Ele estava dando privilégios a alguém, né? Aí então Kardec nos diz assim: os espíritos resolveram a questão afirmativamente, e os fatos, da mesma forma que a lógica, não podem deixar dúvidas sobre esse aspecto. Entretanto, admitindo-se a título de simples hipótese a pré-existência da alma, veremos a maior parte das dificuldades desaparecerem. Lógico, é lógico. Quando você sabe que uma criatura nasce e traz ali as suas deficiências físicas, vamos partir para o lado físico, que traz aquele corpinho não perfeito, e às vezes numa mesma família, irmãos nascem perfeitos e um vem completamente deficiente. Aí questiona-se, né? Como é que pode isso? E a incompatibilidade a ciência explica. A incompatibilidade dos genes dos pais. Não combinam, o sangue não combina. O RH de um não combina com o RH do outro. Tá. Como é que os outros filhos saíram perfeitos? O gene só não foi combinar nesse que saiu com complicação? Que saiu com deficiência? Né? Então aí é o que ele está dizendo aí. Quando a gente acredita, quando a gente tem consciência de que tudo aquilo que nós trazemos numa encarnação são consequências dos nossos atos, porque já existíamos antes desse corpo, aí a coisa fica mais clara.
Então, aquele espíritozinho, né, que reencarnou ali naquela família, onde já tinham irmãos perfeitos, e ele vem com uma deficiência, é uma prova ou uma expiação que ele, como espírito, precisa passar para aprender alguma coisa, para evoluir. Aí tem lógica. Aí, então a gente percebe que é a lei de causa e efeito, e não privilégio de Deus. Porque aí Deus não seria bom, porque ele deixa vir 2, 3 perfeitos e um com defeito. Não tem lógica, né? Então é isso que Kardec diz aqui. Quando nós aceitamos e acreditamos que a alma pré-existe antes do corpo, tudo tem uma explicação lógica. Tudo. Aí na questão 110, ele pergunta, né? Se a alma é anterior, antes da união do corpo, ela possuía a sua individualidade e a consciência de si mesma? Aí a resposta vem: sem individualidade e sem consciência de si mesma, os resultados seriam como se ela não existisse. Então tá aí. Se a alma não tem consciência de si mesmo, se a alma não tem e a sua individualidade, ela não existe. Certo? Então ela só existe porque ela tem essa individualidade, né? Então, se a alma é anterior à união do corpo, ela já possuía sua individualidade, sim, e a separou para essa nova encarnação para viver nesse novo corpo. E aí na 111 ele pergunta: antes da sua união com o corpo, a alma realizou algum progresso ou seu estado ficou estacionário? Quer dizer, antes dela reencarnar, ela realizou algum progresso? E a resposta: antes da sua união com o corpo, a alma, aliás, o progresso anterior da alma é, ao mesmo tempo, a consequência da observação dos fatos e do ensino dos espíritos. Ou seja, nós vamos, a cada existência, aprendendo coisas, conquistando valores, e que não são perdidos. Então, quando ele pergunta aqui se a alma realizou algum progresso, sempre vai realizar. Porque ela sempre está em evolução. A resposta que ele diz assim: o progresso anterior da alma é ao mesmo tempo a consequência da observação dos fatos e dos ensinos dos espíritos. Foi o que os espíritos nos ensinaram. Nós existimos antes do corpo material. Antes da encarnação, a alma já existe. E vem conquistando a cada encarnação, a cada período que passa na matéria, vem conquistando valores. E quando está também, sai da matéria, desencarna e fica na erraticidade, ali também ela conquista. Ali também ela aprende. Ali também, na erraticidade, nós estudamos. Na 112, Kardec coloca essa pergunta, né? Deus criou as almas moral e intelectualmente iguais? Ou fez umas mais perfeitas e mais inteligentes que a outra? Boa pergunta, né? Porque é isso que a gente vê, assim, à nossa volta. Pessoas com facilidades para um determinado aprendizado, outras com mais dificuldades, fora aí as diferenças físicas, tá? Que a gente vê muito, fora as diferenças físicas. E a gente vê também essa diferença, tanto intelectual quanto moral. Pessoas que nascem da mesma família, irmãos, dos mesmos pais, quer dizer, do mesmo pai e da mesma mãe, com caráter completamente diverso. Ou seja, tiveram a mesma criação, tiveram o mesmo ensinamento, mas a gente percebe ali os valores morais da criatura diferentes um do outro. Então é isso que ele está perguntando aqui. Será que foram criadas diferentes? Deus deu privilégios a alguns e a outros não? Fez uns mais perfeitos e mais inteligentes que outros? Se assim fosse, Deus não seria justo, né, meus irmãos?
Então a resposta aqui, Kardec, é essa. Se Deus houvesse feito umas almas mais perfeitas que as outras, essa preferência não seria compatível com a sua justiça. Ou seja, Deus não seria Deus. Sendo todas sua criação, por que libertaria umas do trabalho que impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna? Não teria explicação isso, né? A desigualdade das almas na sua origem seria a negação da justiça de Deus. Então, donde se conclui? Todos fomos criados iguais, com os mesmos direitos, com as mesmas oportunidades de evolução, de progredir, e com direito a progredir. Todos nós, igualmente, criados simples e ignorantes, com as leis ao nosso favor, à nossa disposição, para que a gente vivenciasse essas leis, os ensinos que essas leis nos trazem, e fôssemos evoluindo. E o problema é que nós nos afastamos da lei, né? Então a gente começa a escolher atalhos. E os atalhos não vão chegar ao lugar que nós precisamos chegar. Mas a justiça de Deus é tão perfeita que Ele permite que a gente escolha esses atalhos. Ele nos dá o livre-arbítrio que nem Ele interfere. Mas a própria lei já foi criada de tal maneira que quando nós nos afastamos dela, existe um processo que faz com que a gente perceba que estamos afastados da lei, do que deveríamos estar fazendo, e nos faz voltar. O problema é que geralmente, quase sempre, pode-se dizer assim, essa volta é dolorosa. Então, quando a gente se afasta da lei, a gente começa a ter as dores. E as dores é o processo que Deus utiliza para fazer a gente parar, refletir, por que está doendo e ir procurar a cura para aquela dor. E quando a gente está fazendo esse processo, refletindo, buscando entender o motivo da dor e ir combater a causa da dor, nós estamos voltando novamente para a lei. É por isso que a gente diz que a dor é uma bênção na nossa vida. Porque a dor é o sinal para nós, é a pedagogia divina, né? É o meio que Deus utiliza para fazer com que a gente pare e reflita que o caminho que nós estamos seguindo não é o caminho correto. Então a gente precisa voltar, pegou um atalho errado, precisa voltar e seguir o caminho reto, a estrada principal. E aí ele utiliza desse artifício que é a dor. Porque se não doer, nós não vamos voltar, nós vamos continuar. E aí vamos nos enterrando cada vez mais, porque vamos nos afastando do nosso objetivo, que é a felicidade. E Deus não nos criou para isso. Apesar de nos dar o livre-arbítrio, Ele criou também um método, criou também um artifício que faz quando você se afasta da lei, algo te toca para você voltar. É um processo muito bonito, é um processo muito inteligente, só poderia partir mesmo da inteligência máxima desse planeta, que é o nosso Deus, não é? Porque se fosse criação do homem, nossa, a gente ia estar fazendo aí um monte de bobagem. Já tendo mesmo, sendo criado por Deus, tendo a lei para a gente seguir, a gente já faz um monte de bobagem? Imagina, né? Então, a pergunta 113, ele diz assim: se as almas são criadas iguais, como se explica a diversidade de aptidões e de predisposições naturais que existe entre os homens da Terra? Boa pergunta também, né? A gente aprende que foi criado tudo igualzinho, mas a gente olha assim uma diferença tão grande à nossa volta. Por quê? E aí os espíritos explicam. Essa diversidade é a consequência do progresso que a alma alcançou
antes da sua união com o corpo. As almas mais avançadas em inteligência e em moralidade são aquelas que viveram mais e progrediram mais antes da sua encarnação. Então a gente vai progredindo antes de entrar nesse corpo. Aí ele pergunta, e qual é o estado da alma em sua origem? Os espíritos respondem, as almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem instrução e sem conhecimento do bem e do mal, porém, com uma aptidão igual para tudo. Vai depender do que ela vai escolher. Entenderam? Então nós somos criados simples e ignorantes, sem instrução e sem conhecimento nenhum do que seja bom e do que seja mal. E temos o livre-arbítrio. E nós vamos fazer as escolhas. E aí por isso que a gente tem que estar aqui estudando. Porque nós já fizemos tantas escolhas erradas que a gente ainda está aqui encarnando, precisando aprender. Então a gente tem que estudar, tem que aprender qual é o caminho certo, quais são as escolhas certas que a gente precisa fazer para poder evoluir. É isso aí, Lisa. Para poder caminhar e chegar lá à perfeição para a qual nós fomos criados. E aí a resposta continua aqui dizendo, no início, elas estão em uma espécie de infância, logo quando somos criados, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. Aí, ele dá aqui para gente, como referência, o Livro dos Espíritos, na questão 114. Vamos ver o que essa questão 114 diz para nós. Que ele disse assim, pouco a pouco, o livre-arbítrio vai se desenvolve e ao mesmo tempo que as ideias. Então, conforme nós vamos amadurecendo, vamos caminhando, vamos evoluindo, nós vamos tomando consciência, né, do que realmente somos. Aí lá na questão 114, que ele dá aqui como referência, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos assim, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Realmente está lá de acordo com o que ele falou ali, né? Ele ensinou ali para nós, disse ali para nós, que somos criados simples e ignorantes. Somos criados simples e ignorantes e aí a gente tem aí essa diversidade de ideias. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas egoístas, outras mais orgulhosas, outras completamente sem noção das coisas, outras completamente má mesmo, sem sentimento algum de bondade. E é o que ele pergunta aqui. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Foram criados assim? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? E a pergunta, os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior, ou seja, progridem. O que acontece é o seguinte, pelas nossas escolhas equivocadas, nós vamos pelos caminhos, pelos atalhos, né, como nós falamos lá anteriormente, escolhemos atalhos que não são corretos. Então, nesses atalhos, nós vamos encontrar dificuldades para que a gente continue por ali, porque não é por ali que a gente tem que ir. Então, a gente tem que vir e voltar. E nessa volta, então, há um processo de aprendizado e nós vamos nos melhorando. Então, eu escolhi um caminho que me levou lá, porque eu sou ainda ignorante, não tinha conhecimento, me levou a agir de maneira má. Só que o fato de eu estar agindo desta maneira não me está fazendo feliz. Só me traz dores, só me traz dificuldade, só me traz sofrimento. Então, eu tenho que mudar o meu modo de ser, o meu modo de agir.
Então essas dores, esses sofrimentos vêm justamente para isso, para mostrar, olha, você não nasceu para ser má. Então se modifica. E aí vai chegar determinado momento, qualquer criatura que esteja na situação de má, de bandido, qualquer que seja, vai chegar um momento em que ela vai pensar assim, cansei de tanto sofrer. Cansei de ser má. Tem que ter um outro caminho para eu seguir. E aí vem procurar. Então é por isso que ele disse aqui, os espíritos mesmos se melhoram. Vai chegar um momento que você vai se cansar daquela situação, porque você vê que não te traz paz, não te traz tranquilidade, não te traz harmonia, não te traz felicidade, não te traz nada de bom. Então você tem que mudar. Você vem buscar o meio de se modificar. Aí, ainda aqui na pergunta 114, logo na seguinte, ele, no livro dos Espíritos, ele perguntou assim, uns espíritos foram criados bons e outros maus? Quer dizer, quase que a mesma pergunta ali do nosso livro, e a resposta vem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento, e deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzi-los à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele, Deus. Então está aí o nosso processo. É isso que nós estamos vivenciando agora. Deus nos deu essa oportunidade, nos criou simples e ignorantes, nos deu como missão a perfeição e nos oferece todas as oportunidades para que a gente possa chegar a essa perfeição. E essa perfeição nós já sabemos como é. Temos um modelo, que é Jesus. Né? Bom, aí mais à frente ele pergunta assim, na questão 115 do livro O que é o Espiritismo. A alma obteve seu progresso anterior no estado de alma propriamente dito ou em uma existência corporal precedente? Aí ele diz, além do ensinamento dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem sobre a Terra prova que o progresso anterior da alma deve ter se realizado em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosas, segundo o grau a que ela chegou. A prova resulta da observação dos fatos que temos diariamente sobre os nossos olhos. Né? Então essas diferenças é que nós observamos. As diferenças que existem entre nós, né, no meio em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos, tanto as diferenças físicas como as diferenças morais, é que vão nos dar essa comprovação de que esse aprendizado, esse conhecimento que cada um tem, foi realizado em muitas e muitas encarnações passadas. Então, em vidas passadas, desde que foi criada, simples e ignorante, passando pelo processo do aprendizado até chegar à condição de encarnar num corpo material, a alma vem passando por aprendizado. E cada aprendizado, cada conquista, ela traz consigo, ela não perde. E aí ele dá como referência para nós as perguntas 166 lá do Livro dos Espíritos. Então vamos ver o que a questão 166 e da questão 166 a 222 ela nos fala. Lógico que a gente não vai ler tudo, né? Mas vamos ler umas 2 ou 3 aqui, porque a gente tem tempo ali. E aí fica como trabalho de casa vocês lerem todas as questões, que é da 166 a 222, que fala sobre a pluralidade das existências, que vem falando da reencarnação. Então a questão 166 diz assim: a alma que atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E a resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência.
Então a gente reencarna, passa pelo aprendizado e para chegar novamente a aprender mais, a evoluir mais, reencarnamos. Então quando ele pergunta aqui que a alma que atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como é que ela fez para se depurar? Como é que ela fez para chegar a essa perfeição? Reencarnando. Sempre reencarnando enquanto for necessário. Isso é que é o mais bonito da lei e que comprova o amor de Deus por nós. Ele nos deu o livre-arbítrio, nós nos desencaminhamos, procuramos caminhos tortuosos que nos fizeram sofrer, que continuam nos trazendo ainda consequências dolorosas, mas Ele não nos desampara. Isso é que fortalece a nossa fé. A certeza de que nós vamos ter todas as oportunidades que forem necessárias para nos melhorarmos. Isso faz com que a gente fique assim, tome uma vitalidade. Eu, pelo menos, comigo acontece isso, né? É uma força que a gente adquire diante de qualquer dificuldade que nos venha a acontecer como aprendizado. Porque, em primeiro lugar, a gente tem a certeza de que não está sozinho. E a gente também tem o conhecimento que nos foi trazido pelos Espíritos, que aquela dificuldade não está ali para nos castigar, para nos fazer mal, porque Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer a nossa tristeza nem a nossa infelicidade. Aquela dor está ali para eu refletir sobre o que eu estou fazendo que não está de acordo com a lei e que eu preciso parar de fazer. Então é um benefício para mim, é uma bênção para mim. E saber de que eu vou ter quantas oportunidades forem necessárias para eu aprender a agir de maneira correta, isso me fortalece muito. Muito. Saber que tudo que eu estou fazendo hoje é construção do meu futuro, isso me dá uma outra visão de vida. Eu vou automaticamente modificando os meus valores, porque eu vou apenas adquirindo valores que vão me dar um futuro feliz. Ou seja, os valores morais. Então eu começo a trabalhar em mim as minhas más inclinações, as minhas más tendências. Eu sei que o que eu estou passando hoje são consequências do que eu fiz lá no meu passado. Então o que eu preciso fazer? Fazer coisas corretas agora, procurar o que é o certo, me esforçar para fazer as coisas corretas para que eu tenha um futuro feliz. E aí a cada encarnação eu vou fazendo isso, trabalhando uma coisinha, um pontinho, 2 pontinhos, que estejam ainda maculando o meu perispírito. E a cada reencarnação eu vou evoluindo, deixando o meu perispírito mais leve, mais sutil. Consequentemente, eu vou me sentindo mais feliz, porque estou chegando à perfeição. Aí nessa mesma questão 166, Kardec perguntou aos espíritos, como realiza ela, a alma, né, essa nova existência pela sua transformação como espírito? Ou seja, como é que ela realiza essa nova reencarnação e vai progredir por conta disso? Ele diz, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então eu tenho já noção de que eu não vou agir mais dessa maneira. Então uma inclinação ruim que eu tinha, eu já aprendi que não devo ser daquela maneira. Então eu tenho já consciência de que não posso agir daquela maneira. Aí a espiritualidade diz assim, então você aprendeu que não pode? Aprendeu. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Vamos testar. E aí eu tenho que reencarnar e passar pela prova. Na prova que vão me dar oportunidades de agir daquela maneira equivocada e eu vou me esforçar para não agir. Com isso eu vou me depurando.
E essa depuração vai me trazer o quê? A evolução. E a evolução vai me trazer o quê? A paz e a felicidade que eu tanto sonho, que eu tanto busco. Né? É muito bonito o estudo da doutrina espírita. É muito bonito a gente refletir sobre essa filosofia que ela nos apresenta. Uma filosofia concreta, porque é baseada numa ciência, a ciência espírita. E essa filosofia que vem mostrando para nós os verdadeiros valores que nós precisamos conquistar é muito bonito. É muito bonito. É uma coisa lógica, é um raciocínio lógico, não tem dúvida, não deixa nenhuma dúvida nesses ensinamentos que os espíritos nos trazem. É um trabalho individual, é outra coisa mais bonita ainda que a doutrina nos ensinou. É um trabalho individual. Eu não fico dependendo de ninguém. Nós estamos juntos, nos ajudamos, mas não somos dependentes. Somos individualidades. E evoluímos independentemente uns dos outros. A cada um de acordo com as suas obras. Né? E aí a gente vai passar pelas experiências de reencarnar para evoluir quantas vezes forem necessárias. Vai depender do esforço de cada um de nós. Bom, meus amigos, a gente então encerra o nosso estudo aqui e para a próxima semana, não sei quem é que está fazendo o relatório, mas a próxima semana vai ficar então o homem durante a vida terrestre, a questão 116. Tá bom? Muito bom, né, Lisa? Eu também adoro. Refletir com Kardec. Né? Raciocinar aqui com nesse livro, que eu amo de paixão esse livro, é o livro que eu mais gosto, é esse e a Gênese. Esse porque nos faz pensar. Kardec vai trabalhando o nosso raciocínio. E ser espírita é raciocinar. A nossa fé, ela não é uma fé cega. Nada nos é imposto para acreditar. Ah, não, você tem que acreditar nisso. Não, não tem que acreditar. Você é que vai se conscientizar e acreditar. Ninguém te impõe nada. Isso é o bonito da doutrina espírita, na minha concepção. Nada te é proibido, nada te é imposto, nada vai dizer que você vai se salvar. Você é que escolhe, você que se conscientiza daquilo que é bom para você, que você precisa trabalhar em você, que você precisa vencer, e aí você vai recebendo já, a partir desse esforço que vai fazendo para essa transformação, a gente já vai percebendo a melhora na nossa vida. A gente já vai começando a ser feliz, mesmo aqui ainda, diante de tantas dificuldades. Mas a gente já sente aquela sensação de, vamos dizer, pelo menos de esforço, né, de dever cumprido. Bom, a gente está encerrando então, eu já falei aqui 1 hora direto, sem parar, gargantinha já está aqui ardendo. Eu quero saber quem é que vai fazer a nossa precezinha de encerramento. Levanta a mãozinha, agradecendo aí a presença do Francis, a presença do Vim Ouvir e refletir. Espero que você tenha refletido bastante. Então, que possa voltar na próxima quarta-feira, dar continuidade a esse estudo. A nossa Lisa também agradecemos, né? Então, quem vai fazer a prece é o J. Francis, porque a Lisa está gravando. Tá bom, Lisa, muito obrigada a você, uma boa noite, um beijo no teu coração. Obrigada a você Vim Ouvir, que participou aqui conosco, mesmo que não tenha comentado nada, mas com certeza está refletindo, não é? E a você, Francis, um agradecimento também pelo apoio e pela ajuda. Eu vou liberar para você fazer a prece, e após a prece a gente coloca a nossa musiquinha e fechamos a sala. E vamos dormir com a paz do nosso Mestre Jesus, tá bom? Liberando para você, meu amigo. Ok, Pet. Boa noite a todos. Lisa, Vim Ouvir, Beth
E muito gostoso o estudo de hoje, né? Esse livro realmente não é adorado à toa, né? Ele traz assim coisas simples e ao mesmo tempo substanciais para um todo que se faz a doutrina. Muito bom, Beto, estudo. E hoje tivemos a Beth em dose dupla, lá na vitrine e agora aqui na Espiritismo Net. Mas é muito gostoso, Beth, te ouvir uma, duas, você tem essa peculiaridade, você não cansa, você passa assim sua mensagem, seu estudo de uma forma tão gostosa e a gente fica aqui refletindo. É isso. Bom, meus amigos, vamos então agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga por mais essa noite de estudo, por mais essa oportunidade de aprofundarmos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Obrigado, Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com esse intuito, com essa vontade, essa perseverança, e enfim, Senhor, que continuemos aqui firmes e determinados nesse propósito.